Boa noite. Boa noite. Hoje, no dia 14 de julho de 2014, 100 anos após o início da Primeira Guerra Mundial, Recordaremos os principais fatos que marcaram essa guerra. roda a matéria! A partilha das terras da África e Ásia, na segunda metade do século XIX, gerou muitos desentendimentos entre as nações europeias. Enquanto Inglaterra e França ficaram com grandes territórios com muitos recursos para explorar, a Alemanha e Itália tiveram que se contentar com poucos territórios de baixo valor, formação de alianças e pactos de guerra. A questão do nacionalismo também esteve presente na Europa pré-guerra. A Península Balcânica era uma região estratégica e muito conturbada, além de ser povoada por diferentes etnias, era foco de interesse entre o Império Russo e Austro-Húngaro. Revolução Industrial produziu uma acirrada disputa entre as potências industrializadas, causando diversos conflitos e um crescente espírito armamentista que culminou mais tarde na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos: a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formado por Reino Unido, França e Rússia. No início da guerra, em 1914, a Europa conheceu um período de paz armada, onde as potências europeias lançaram-se em uma corrida armamentista desenfreada. Corrida armamentista é o processo pelo qual os países investem considerável parte de seus recursos na área militar, visando a preparação para a guerra e a intimidação das nações rivais. Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um jovem nacionalista sérvio. Apenas um mês depois do atentado, exércitos marchavam para tomar posições em territórios adversários. Essa guerra foi a primeira a envolver países de todos os continentes, apesar de grande parte de suas batalhas terem ocorrido na Europa. Durante esse período, conhecido como Guerra de Movimento, a Alemanha pretendia invadir a França e a Bélgica, porém não conseguiu avançar muito graças à resistência francesa. Franceses, alemães e ingleses improvisaram trincheiras para proteger a si e a seu território. As trincheiras consistiam em canais cavados no solo, protegidos por arame farpado, sacos de terra ou areia, e chegavam a ter quilômetros de extensões, formado por vezes ligações entre os exércitos aliados. Dentro das trincheiras, centenas e milhares de soldados enfrentavam durante meses chuvas, inundações, lama, piolho, rato e doenças. Os exércitos imaginavam que essa guerra sem ação iria durar pouco, porém a tática persistiu por 3 anos. O ano de 1917 marcou o conflito. Na Rússia, teve início a Revolução Socialista. As perdas russas na guerra eram grandes, e o novo governo assinou um tratado de paz em separado com a Alemanha. Os Estados Unidos, até então neutros do conflito, entraram na guerra após ataques submarinos alemães a seus navios. Apoiando a Tríplice Entente, os norte-americanos foram um dos elementos fundamentais para neutralizar o poder militar alemão e por fim a guerra. O Império Alemão também passava por problemas internos, manifestações de várias cidades contestavam o governo e a guerra. Greves nas fábricas de munições também se multiplicavam na França e na Inglaterra. A Alemanha já não tinha mais condições materiais nem humanas de permanecer no conflito. Somava-se a essa crise a ofensiva da Tríplice Entente, sobretudo após entrar nos Estados Unidos. Em novembro de 1918, a Alemanha e seus aliados reconheceram a derrota, e com isso a Tríplice Aliança foi derrotada. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que estabeleceu os termos do fim da Primeira Guerra Mundial. Os vencedores, liderados pela França e pela Inglaterra, consideraram a Alemanha culpada pelo conflito. Por isso,
ela deveria pagar pesadas indenizações aos países que havia atacado. Caso não pagasse suas dívidas, poderia ter o seu território invadido. Nesse mesmo ano, foi criado a Liga das Nações, organizações internacionais responsável pela manutenção da liberdade e da paz entre os países. Um fator muito importante do fim da Primeira Guerra Mundial foi que mulheres e crianças saíram de suas casas para trabalhar em indústrias armamentistas. Obrigado pela sua audiência. Fique agora com Laços Cruzados. Riverside, motherfucker.